Sejam todos muito bem-vindos, mais um vídeo aqui na cidade de Mantova, mais 2 cafés. Realmente, mesmo no calor, o café é necessário, é ou não é? Escreva aí nos comentários se vocês também gostam de tomar café no verão. Aqui tem várias opções de cafés gelados também, mas no fim a gente não troca o bom café, né? Para dar uma energizada mental aqui. E eu quero agradecer a todos que estão energizando esse canal também com muita cafeína, com muito comentário. O que basta vocês fazerem? Basta vocês curtirem, comentarem, isso já é importante para movimentar o vídeo. E quem quiser apoiar mais o canal pode ser membro do canal também, assim como lá no Andiamo. Será muito bem-vindo e quando nós podemos, os materiais serão enviados de maneira antecipada, assim como transmissões ao vivo, exclusivas. Vai ser muito legal tê-los aqui conosco. Eu quero agradecer também a repercussão do último vídeo, porque vocês colaboraram bastante. Esse é um canal em que a nossa proposta é mais um diálogo do que um manual, do que um guia. Nós não temos aqui um guia onde vocês têm que seguir essas regras, exceto, logicamente, tomar o café sem açúcar e sem adoçante. Isso é regra. Se você está fazendo alguma coisa fora disso, eu lamento, tá? Mas você pode continuar aqui com a gente. Sabe o que é, pessoal? Café bom é café bom. Café ruim, nem açúcar salva. Então, no último vídeo nós falamos para vocês sobre algumas experiências de brasileiros que vêm para cá e voltam. Eu até propus aí uma observação, né? Será que se o Brasil tivesse em par de igualdade econômica, social, será que as pessoas continuariam a viver aqui na Europa ou voltariam? Então houve aqui muitas colaborações, muitos comentários, cada um seguindo uma linha, e eu achei isso muito legal. Outros que querem voltar, outros que não querem, outros que voltariam se o país estivesse sim em pé de igualdade e tal. Eu acho tudo muito válido, isso é normal. Hoje nós temos aqui um excesso de informações sobre absolutamente tudo. E na maioria das vezes são elementos úteis que nos acrescentam, que nos ajudam, tecnicamente também, mas eu acho que são poucas propostas assim que nos fazem pensar e refletir. E aí, nessas reflexões é onde nós encontramos o nosso caminho. O que nós sempre propomos aqui para vocês é mais isso, nós deixamos ali algumas chaves onde vocês apanham as coisas. Isso lá no Andiamo também, quando mostramos uma cidade, mostramos mesmo um local turístico, nós estamos ali mostrando a nossa visão, o nosso recorte. Não temos ali a chave do Vaticano para mostrar ali tudo ao nosso modo. É um modo assim que faz parte da nossa vida, do nosso olhar. Tenho certeza que muita gente enxerga mais coisas do que nós mostramos para vocês. Outros nunca enxergaram aquilo e se sentem surpreendidos. Temos até comentários de pessoas que vivem em determinadas cidades e falam: olha, nunca reparei nisso que vocês estão mostrando. É normal, porque quando nós moramos numa cidade, às vezes as coisas entram automático. Mas eu penso que esse excesso de informações também, com relação à vida no exterior, podemos dizer, ela só cresce porque as pessoas também, elas pedem isso, elas querem saber cada vez mais. Elas vêm morar em outro país e se apegam também às regras que foram passadas a elas por outras pessoas que não são nem locais, muitas vezes. Se nós pegarmos ali as experiências passadas, antigamente, obviamente, não tinha tanta informação sobre nada, né? As informações eram muito mais escassas, as pessoas que faziam qualquer tipo de coisa, como emigrar para outro país, o faziam ali por quase que uma aventura, muitas vezes, né? Não havia também esse lance de oportunidades de emprego, de quem morava ali na América do Sul, vinha para cá. Lógico que tinha alguns que se encaixavam, mas hoje em dia são muitos, né? Que se encaixam nos mais variados ramos e tal. É muito diferente do que antigamente. É mais fácil? Claro que é mais fácil. Eu penso que é muito mais fácil. Só que a experiência, quando ela se torna assim tão automatizada, onde as pessoas têm medo de arriscar qualquer tipo de passo, elas querem saber tudo, exatamente tudo, mas não no sentido, como eu disse, desse tópico de informação. Elas querem saber o passo a passo, como elas falam, as palavras que elas têm que falar, como ela deve se comportar aqui e ali. Então,
essa experiência acaba se tornando plastificada, pasteurizada. Apesar de terem tantas informações e experiências de outras pessoas, às vezes elas passam um período curto aqui, porque passado esse primeiro impacto, onde elas tentam, de certa forma, imitar a experiência do outro, uma hora elas vão ter que viver a partir da própria experiência. Muita gente faz todo o processo de chegada em um país através de outras pessoas que agilizam isso, desde o aluguel de uma casa, vai alugar um carro, vai conseguir qualquer tipo de informação, tem essas empresas ou atravessadores, enfim. A pessoa não está vivendo ali a experiência, ela não quer se permitir ao erro. Então, quando você não se permite ao erro, você está sempre assim, numa linha tênue, que a hora que você erra, você acha que está tudo errado, e às vezes a pessoa se decepciona de tal forma que ela acaba voltando. E muitas dessas pessoas se apoiam nesses grupos também para terem contatos, esses contatos do dia a dia. Elas acabam não conseguindo se inserir aqui na sociedade. E aí essa inserção, lógico que paga um preço muito grande, e aí as pessoas começam a ficar insatisfeitas e começam a não ver mais nada por aqui do que ela almejava, de você poder viver com mais liberdade e tal. De repente ela não quer saber nada disso e quer voltar para o seu país de origem e viver naquele sistema em que ela estava acostumada. Então, o excesso de informações, muitas vezes, ele joga contra. Claro que essa quantidade de informações que nós temos hoje também passa por um lance mercadológico, um lance comercial também. Então, muitas pessoas apresentam inúmeros problemas para que as pessoas que os assistem se sintam inseguras e passem a acompanhar mais os seus conteúdos, contratar um serviço e tal. Porque não é questão de você passar um mundo cor-de-rosa, porque mundo cor-de-rosa não existe. Dá um tema também para o nosso canal aqui, que é a questão que muita gente enxerga a Europa idealizada a partir de produções hollywoodianas, né? Então, assim, chegando aqui, lógico que tem problemas, lógico que tem situações em que ela vai ter que se deparar e vai ter que resolver. A inserção é fundamental. Então, a partir do momento que a pessoa se insere, ela consegue lidar melhor com situações corriqueiras. E isso passa, como nós falamos, né, pelo aprendizado da língua, pelo aprendizado dos costumes, pelo entendimento cultural e de entender que não existe uma Itália, e sim muitas Itálias aqui. Falando aqui do país, cada cidade, cada região também tem o seu jeito. Algo que acontece também no Brasil, de certa forma. De certa forma não, né? De uma forma muito acentuada. Afinal, o Brasil é gigantesco. Então, eu vejo que esse excesso vem mais prejudicando do que ajudando. Vem colocando muito medo. Muitas dessas pessoas, muitos desses canais se tornam grandes e acabam sendo não um veículo de informação no sentido de fidelidade ou de teor jornalístico, mas são vozes ali que se tornam relevantes, apesar do conteúdo às vezes irrelevante, mas elas se tornam vozes. E aí ela escuta, olha, o fulano falou que outro dia em tal cidade aconteceu tal coisa. É o mundo dele, é uma esfera muito particular e que ele reverbera com apoio, lógico, de tantos ouvidos que os acompanham. Muita gente diz assim, você que está chegando, vai lá para tal região, por acaso é essa região que nós moramos aqui, vai lá para Lombardia, né? É sempre assim, né? Vai ali para a área de Milano, província e tal, que você vai encontrar a sua oportunidade, que você vai encontrar... Eles falam dentro da sala da obviedade. Lógico, aqui a maior região em população da Itália, é o motor da economia, então se pensa que, obviamente, pode ter alguma oportunidade, mas nem sempre a oportunidade que a pessoa almeja ou que faz parte ali de suas funções. Existem outras regiões incríveis aqui, regiões que ninguém fala, por exemplo, já falamos para vocês aqui. Olha, eu vou me mudar lá para a cidade X, quando eu chegar lá eu vejo o que eu vou fazer. Algumas pessoas têm essa condição, elas têm condição financeira de esperar, de apalpar ali a região, né? De entender. Se a pessoa não tem ideia do que ela vai fazer, ou se ela não tem nem o que oferecer de tão especial, ela já vai
pensar assim, olha, será que é para mim? Inclusive a mudança de país, às vezes a pessoa não está nem preparada para isso. Não é questão de chegar e vai se colocar. Sabe onde essas pessoas falam para elas se colocarem? Em indústrias pesadas, em empregos difíceis. Não tem essa análise mais fina do que a pessoa pode oferecer. Eu vejo isso de uma forma bastante complicada. O maior espelho disso é a imigração recente lá para Portugal. Se abriu um mundo de coisas, né? Inclusive de jeitinhos ali para passar pela imigração. Eu acho incrível, eu vejo canais aqui grandes, olha, eu entrei como turista e depois eu... Então, você fez tudo errado. Tá bom, ninguém está aqui para julgar. Conseguiu se regularizar e tal. Mas é um caminho tão difícil, você incentiva as pessoas a fazerem isso, elas podem ter consequências financeiras, consequências sociais. Não, eu fiz dessa forma. O que houve nos últimos anos foi uma completa banalização da imigração. Então, não é que a pessoa sonha em morar em determinado país, uma determinada realidade, ou que ela almeja isso porque ela tem esse desejo ou tem uma afinidade. Não, uma pasteurização da imigração, lógico, auxiliado por muitos canais do YouTube e tal, mas que ele só tem audiência porque as pessoas os assistem e seguem muitas vezes essas sugestões. Isso vai continuar acontecendo de certa forma. Eu acho que se as pessoas seguirem por esse caminho, não necessariamente elas têm vida curta aqui, mas elas têm a relação com o país que elas vão morar muito abreviada. Então elas têm que ficar convivendo em rodas de brasileiros, sabe, nesse mundo, nesse universo. É uma experiência reduzida de vida, né? Pior ainda quando há a situação de pais com crianças pequenas e que elas fazem isso sem pensar na criança. E tem outras coisas até mais pesadas, inclusive de pais que não colocam as crianças na escola porque seguem as suas ideologias e, enfim, difícil. Bom, então esse é mais um papo sobre deslocamentos, sobre experiências de vida. Eu quero saber a opinião de vocês, logicamente, sobre esse tema, que é muito importante, né? Porque a gente tem que saber onde a gente pode colocar o nosso boné para ver se a gente pode apanhar depois também, porque uma hora vai precisar. É isso, pessoal. Eu agradeço aqui a atenção de vocês com esse material, os comentários, se você deu o seu gostei, o seu curtir, o seu like, o me piate, tá bom? É isso, pessoal. Nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.